Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha, ultimamente eu tenho publicado alguns vídeos, shorts, vídeos curtos de 1 minuto, com o tema sobre sonhos. E por eu ter tido um sonho muito interessante essa noite, hoje é dia 6 de setembro, na noite passada, de ontem para hoje, eu tive um sonho muito interessante. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência. Agora não quis fazer o short porque o short a gente só tem 1 minuto para fazer, né? Então eu vou fazer um vídeo um pouco mais longo e vou publicar aqui normalmente no nosso canal. Fora da nossa data, que é sempre nas sextas-feiras à noite, mas hoje eu vou publicar fora da data porque é um vídeo também fora do padrão, né? Normalmente, porque essa é uma experiência minha mesmo, curta, mas interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá certo? Agora, antes eu quero falar sobre o vídeo que vai ser publicado nessa próxima sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, para vocês ficarem atentos, porque vai ser um vídeo interessante, uma entrevista sobre um EQM da minha amiga Daniela Húngaro. Ela é uma advogada muito jovem, bonita, competente, mas ela é ex-pastora. E o ex do pastor é justamente por conta da EQM que ela teve. Depois que ela teve aquela rápida experiência de EQM, a vida dela mudou completamente, porque mudou a visão de mundo dela, né? São segundos que às vezes acontecem que mudam assim uma vida inteira, e foi o que aconteceu com ela. Ela não teve mais condição de continuar sendo pastora, porque disse que o que ela ensinava na igreja não batia mais com a experiência que ela teve. Então isso gerou uma grande mudança na vida dela, que até hoje ela processa, né? E que ela resolveu publicar, conversar comigo sobre isso. E foi uma entrevista longa, dividida em 3 partes, mas dessa vez eu não vou publicar as 3 de uma só vez não. Eu vou publicar a primeira parte nessa sexta-feira, dia 8, a segunda parte dia 15 e a terceira parte dia 22 de setembro. E vai ser uma minissérie, né? Mas é tão interessante que vale a pena assistir, não percam, tá certo? Mas agora voltando à minha experiência. É curta, mas foi interessante. Foi da seguinte forma: eu sou arquiteto, né? Trabalhei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, isso nos anos 90, passei 12 anos lá como arquiteto. E teve aquela equipe de arquitetura, né? A coordenadora do nosso grupo, que foi justamente com essa pessoa que eu sonhei, com a coordenadora do nosso grupo naquela época, lá dos anos 90. Ela se aposentou, né, porque ela era mais velha do que eu, acho que uns 15 anos mais velha do que eu. Se aposentou, mas eu também saí de lá e mudei de emprego, pedi demissão e vivi outras experiências profissionais. E hoje estou numa outra, né, eu já tive várias experiências, né, no campo profissional, assim, da área de arquitetura. E o que eu achei interessante é que essa noite eu sonhei que essa minha colega, chamada Maria Alice dos Anjos, ela veio me visitar durante o sono, né? Um sonho. E veio visitar justamente aqui com a minha nova equipe, né? Com a que eu trabalho hoje. Ela veio, entrou na sala, falou com meus colegas atuais. Eu estava lá na minha bancada, né, trabalhando. E e ela se apresentou como minha ex-colega, né, de anos atrás. E ela era chefe, ela era coordenadora do grupo. E quando ela foi sair, eu fui levar ela até lá fora da sala e dei um abraço nela. Ela era baixinha, tanto que o apelido dela era Baixinha, Alice, né? E eu não tinha assim tanta afinidade com ela como tinha com alguns outros, porque sempre a gente tem mais afinidade com uns do que com outros. Ela era apenas minha colega, era minha chefe, né, na época. E a gente se relacionava profissionalmente, como batia uns papos, saía, tomava uma cerveja às vezes. Eu me lembro que na época que a gente recebia dinheiro, uma vez por mês, né, o nosso grupo, nossa equipe se unia
naquele dia de receber o dinheiro, a gente não ia trabalhar, a gente ia comemorar receber dinheiro. E ela sempre ia com a gente, era uma figura muito animada, muito legal. E a gente ria muito com ela, mas a afinidade não era tanta. Não era das pessoas mais próximas minhas. E o que eu achei interessante nesse sonho é que na saída da sala eu abracei ela. E era por ser pequenininha e baixinha, ela quase desapareceu, né, nos meus braços, porque eu abracei mesmo. Botei a cabeça dela assim no meu peito, bem junto. Senti um amor tão grande por ela, senti assim, uma emoção boa, um sentimento bom. Quase assim, uma unidade com ela. Quando eu abraçava ela, né, tava ali sentindo aquela unidade. E eu disse a ela, olha, esse abraço que eu estou lhe dando agora é um abraço que significa muito, porque é como se eu estivesse abraçando toda a nossa história, aquele período que a gente trabalhou, aqueles colegas. Então, abraçando você, eu estou abraçando todos, estou abraçando toda a nossa experiência. E foi uma coisa forte, não foi um sonho comum. Aí eu acordei, né, durante a noite. Acordei logo em seguida, depois desse sonho. E aí fiquei pensando, por que eu sonhei com ela? Porque eu não tinha essa aproximação toda, né? Podia ter sonhado com outro colega. E por que eu senti essa emoção tão forte? Porque eu senti esse amor, essa união, essa unidade com ela, né? E fiquei pensando, isso não foi um sonho comum, não. Eu digo, será? Eu nunca mais tive notícia dela, né? E aí pensei, será que ela morreu e veio me visitar? Não soube da morte dela. E ela também não tem tanta idade assim, tinha 70 e poucos anos. Não é tanto tempo assim para dizer, não, ela já está morta a essa altura. Então, eu tentei lembrar o nome completo dela, Maria Alice dos Anjos. E aí coloquei na internet o nome dela completo, né? E coloquei arquiteta de Recife, ela morava em Olinda, né? Uma cidade vizinha a Recife, numa casa centenária, daquelas casas antigas lá de Olinda, né, das ladeiras de Olinda, onde tem o carnaval de Olinda. Inclusive, ela gostava muito de carnaval. Ela era fundadora de um bloco chamado Eu Acho É Pouco, o nome do bloco que ela fundou lá em Olinda, ajudou a fundar, né? Eu Acho É Pouco. E ela curtia muito o carnaval lá em Olinda, tanto que ela morava lá, né? Morava lá. Então, eu encontrei a notícia de que ela tinha sido assassinada em 2018 pelo jardineiro da casa dela. Foi um crime que abalou muito a sociedade ali pernambucana, recifense e olindense. Mas como eu já não moro lá há 14 anos, eu não acompanhei isso, não chegou até aqui na Paraíba, onde eu moro atualmente. E aí eu não soube, né, desse assassinato dela. Vi a foto dela, confirmei, era ela mesma. Aí encontrei notícias sobre o assassinato dela lá em Olinda. Vi uma notícia da TV onde mostrava a casa dela, que eu já tinha visitado a casa dela com ela lá numa determinada ocasião. Acho que foi algum evento que ela fez, aniversário dela talvez, e a gente foi para casa dela. E confirmei tudo, era ela mesma. Ela foi assassinada em 2018 pelo jardineiro da casa dela. Esse jardineiro andava furtando algumas coisas lá. Chegou a pegar o carro dela, eu vi na reportagem, né? Pegou o carro dela, fez uma viagem, voltou, sem ela saber que ela tinha pegado esse carro. Depois foi que ela veio ver. E ela flagrou ele roubando. Roubando não, furtando, né? E aí ela fez uma denúncia contra ele na delegacia, né? Foi na delegacia lá em Olinda e fez uma denúncia. No dia seguinte, ele foi lá, encontrou ela sozinha no jardim, atrás da casa dela. Aquelas casas de Olinda tem uns quintais grandes, muitas fruteiras e tal, né? Encontrou ela lá, então ele deu uma gravata nela, derrubou e pegou uma pedra grande, bateu na cabeça dela e ela teve um afundamento de crânio e morreu ali, ficou ali mesmo. Como ela morava só foi descoberta quando não foi para a rotina normal que ela ia, né? Ela fazia pilates lá com uma turma que sempre esperava ela.
Como ela não foi e faltou alguns outros compromissos, então foram lá e descobriram que ela estava morta no quintal de casa. E aí eu confirmei, ela realmente morreu. Morreu é a palavra que a gente usa normalmente, né? Mas a gente sabe que a morte tem outro significado pra gente, né? Que acredita na espiritualidade, né? Então o que aconteceu foi isso. Eu digo, então foi isso mesmo. Ela veio me visitar. Veio me visitar, me deu aquele abraço. Inclusive, eu tinha até assim alguns pontos. Eu acho que talvez tenha sido isso. Porque eu tinha alguns pontos de diferença com ela, até mesmo na época que eu saí da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde ela era coordenadora. Teve a ver um pouco com uma certa intransigência da parte dela. Eu tinha outros objetivos, mas eu queria conciliar com o meu trabalho lá na universidade, mas eu não consegui, porque ela era coordenadora e, de acordo com as exigências dela, eu digo, eu não vou poder atender, então eu vou pedir para sair. E era um emprego federal, de nível superior, mas na época não era tão valorizado quanto é hoje. E eu pedi demissão, né, por conta disso, e fiquei lembrando sempre que foi ela, né, foi o meu último confronto, né, foi com ela assim, e por conta disso, não por conta dela, né, mas passou por ela também essa decisão de eu sair da universidade. Hoje em dia eu trabalho de novo no Serviço Público Federal, mesmo emprego que eu tenho em outra universidade, mas já em outras condições melhores de trabalho e de emprego e tudo mais, né? Plano de carreira melhor e tal. Mas aí eu tinha uma pequena assim, essa lembrança dela que não era muito boa. Talvez por isso ela tenha vindo me visitar no momento em que eu estou procurando me aprofundar um pouco mais nas minhas experiências espirituais, né? Fazendo um pouco mais de meditação, buscando mais me aprofundar no meu interior mesmo, para autoconhecimento e também práticas, né, espirituais. Aí eu acho que isso facilitou um pouco. E ela veio me visitar essa noite e eu gostei muito, não só da experiência, por ser uma experiência transcendental, mas também porque foi uma reconciliação com ela e eu senti tanto amor, tanto carinho por ela, e isso foi fantástico. Então isso aí vai anular qualquer lembrança que não seja tão agradável que tenha ficado, né? E ao mesmo tempo é uma prova de que, não digo uma prova, mas é um forte indício, né? De que ela me veio fazer uma visita e que foi tão significativa que eu achei que ela realmente estava fora do corpo. E achei que ela poderia ter falecido. E comprovei pela pesquisa que fiz na internet de que ela tinha realmente falecido. E eu digo, então eu vou compartilhar essa experiência no canal, fora do dia, não é na sexta-feira, mas é uma experiência que vale a pena ser compartilhada, né? Então é isso, era só isso que eu queria contar para vocês. E não esqueçam de assistir a nossa série com Daniela Húngaro, ex-pastora, que teve a sua EQM, e justamente por ter tido a EQM, ela não quis mais ser pastora. E vocês vão conhecer a história dela nessa próxima sexta-feira, a primeira parte, no dia 8, às 20 horas, ok? Então fiquem na paz aí. Grande abraço para todos vocês, família luminosa. Aproveitando, duas coisas. Primeiro, dê um like aí nesse vídeo para impulsionar ele. Nunca esqueça de dar like nos nossos vídeos. Segundo, se você quiser colaborar com o nosso canal, se torne membro do nosso canal. Você vai contribuir com uma pequena quantia, mas vai ajudar a gente a manter o trabalho, a talvez até melhorar o trabalho com melhores tecnologias, né? Com parceria com outras pessoas que a gente possa também trabalhar. Então ajude aí a desenvolver o nosso canal, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem na paz e até breve.